Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando então o nosso trabalho. O Livro dos Espíritos é o nosso tema de hoje. Nós vamos aqui estudar sobre a segunda parte, a parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 6 da vida espírita, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, falando também sobre metades eternas. Nós já iniciamos esse tema, então nós estamos agora na questão 295, avançando aqui no nosso estudo. Então nós vimos anteriormente, nós começamos aqui na questão 291, Kardec fala sobre a simpatia que os espíritos nutrem uns pelos outros, agora no mundo espiritual. Então a gente tem esse grande desafio de tentar entender as nossas relações aqui no mundo físico, quais são os interesses, de que forma que nós devemos cultivar essas relações, os conflitos, dificuldades, desafios que nós encontramos na relação entre pessoas, não necessariamente relações afetivas, relação, por exemplo, entre casais, mas relações sociais, entre as pessoas, e ali nessas relações, sentimentos de simpatia, sentimentos de antipatia. Então aqui isso a gente vive no nosso cotidiano, mas fica também a ideia sobre o além-túmulo, que Kardec, uma expressão que é sempre utilizada, ou seja, após a nossa passagem aqui pelo mundo físico, retornando ao mundo espiritual, de que forma que os espíritos então se relacionam. Vale a pena a gente lembrar daquilo que nós estudamos no item anterior, que fala sobre relações no além-túmulo, que essa visão que Kardec propôs naquela época era uma relação, era um tema que ele não era falado. Assim como hoje, nós também temos uma dificuldade muito grande que existe entre as pessoas, não de todas as formas, Brás, relação familiar, relação afetiva, relação social, até porque a gente lembra sempre que, por exemplo, no mundo ocidental, de um modo geral, a religião predominante é o cristianismo, que se manifesta em suas variadas vertentes, católica, apostólica romana, católica ortodoxa, igrejas evangélicas dos vários segmentos, Então, todas elas baseadas na Bíblia. E a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, não fala sobre relações no mundo espiritual. Fala que o indivíduo no mundo espiritual, ele terá o seu destino de felicidade eterna ou de sofrimento eterno. Fala sobre aquela vida contemplativa no mundo espiritual, aquela vida de adoração. E quando Kardec propôs esse tema, lá no século XIX, e nós podemos também transferir isso para a nossa atualidade, porque esse pensamento não foi modificado de lá para cá, até porque os textos bíblicos também não se modificaram, e, portanto, sendo eles a base dessa filosofia, você vai continuar não apenas estudando, mas perpetuando essa ideia dentro daquilo que foi proposto. Porque, do contrário, você estaria alterando essa filosofia, quebrando as bases daquele dogma. E é interessante você colocar isso, Brás, porque realmente, conforme o tempo vai passando, e esse pensamento sobre as pessoas buscarem um novo entendimento, buscarem uma nova realidade no mundo espiritual, começa agora a exercer, de certa forma, uma pequena pressão em torno dessas amarras que os dogmas tradicionais acabaram criando. Então é assim, eu sou educado para acreditar nisso, mas o meu coração quer mais. Seria mais ou menos isso. Então, nesse caminho que a gente está colocando, de observar que as pessoas querem saber mais, poxa vida, tudo bem, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, mas a pessoa que eu amo tanto, minha família, meus amigos, companheiros e tudo mais, eles morreram.
Será que eu vou encontrar com eles de novo? Quando eu encontrar com eles de novo, será que nós teremos uma relação diferente? Será que os sentimentos que nós alimentamos um pelo outro continuam no plano espiritual? Porque a princípio que nós vemos nos textos bíblicos é a jornada individual do indivíduo no mundo espiritual. Se ele vai para tal lugar, se ele vai viver de tal jeito, se ele vai enfrentar ali os seus próprios desafios. Mas quando nós pensamos numa sociedade, numa vida coletiva no mundo espiritual, em que os indivíduos voltam a se encontrar, e esse tipo de descrição do mundo espiritual nós não encontramos. Mas as pessoas querem isso. Eu quero reencontrar os meus amigos, eu quero saber onde estão os meus amigos, eu quero saber da minha família. Será que os meus pais, meus avós, meus filhos, meus irmãos, meus companheiros vão estar me esperando no mundo espiritual? Eu terei a chance de continuar essa relação? E isso pode se dar de uma forma pura, ou muitas vezes de uma forma desequilibrada, quando os indivíduos dizem, eu vou encontrar aquela pessoa que era da minha família, ou aquele meu companheiro, porque ele me pertence. Já começa a entrar um pouco mais nessa contaminação do egoísmo, digamos assim. E por outro lado, nós vamos encontrar também as inimizades. Quando nós observamos as guerras, os conflitos, as animosidades que existem numa sociedade, o ódio que é cultivado entre as pessoas, quando as pessoas morrem, esse ódio acaba? Será que o indivíduo vai seguir o caminho individual dele, o caminho solitário dele, no mundo espiritual, de acordo com o sofrimento, de acordo com a felicidade que ele cultivou? Então, todas essas perguntas começam a surgir a partir do momento se já voltou à Terra. E aí a gente entra no outro ponto, Angelina, que aí é a reencarnação. Isso a gente nem chegou na reencarnação, porque quando chegar ela, aí vem uma avalanche de novas perguntas que são feitas, porque a reencarnação começa também a trazer ali a chave para uma série de outros enigmas que nós aqui temos no nosso mundo físico, no nosso pensamento atual. Então, quando Kardec propôs essa ideia, e tanto naquela época, e como eu disse, nessa época atual, quando nós encontramos essas religiões tradicionais presas dentro dos seus dogmas, essas dúvidas surgem na mente das pessoas. E nós podemos dizer isso com conhecimento de causa, porque o trabalho que nós fazemos no espiritismo.net é de vermos o atendimento fraterno, recebendo dúvidas de pessoas que não se identificam como espíritas e trazem essas mesmas perguntas. Olha, tal pessoa da minha família acabou falecendo, como será que ela está? Será que nós teremos a possibilidade de nos encontrarmos no futuro? Será que ela consegue saber o que acontece na minha vida? Pessoas que não são espíritas, porque os espíritas têm esse entendimento sobre a vida no mundo espiritual, e é claro que a gente vai apresentando dúvidas sobre os detalhes de como isso realmente acontece, já que nós estamos vendo o mundo espiritual a partir do nosso mundo físico. Mas e no mundo espiritual, será que é assim mesmo? Então nós espíritas apresentamos essas dúvidas de uma forma mais tranquila, porque nós entendemos que existe o mundo espiritual, mas nós ainda não entendemos os detalhes e queremos conhecer. Agora, para aqueles grupos de indivíduos que fazem parte de outras religiões, que são adeptos a outras religiões, adeptos de outras religiões, que não têm esse conhecimento, a grande dúvida é, o que é exatamente o mundo espiritual? Porque lá está dizendo que o indivíduo morreu e ele vai para tal lugar. Poxa, mas eu não vou mais encontrar com ele? Ele não poderei mais vê-lo e abraçá-lo e encontrar aquela pessoa que eu tanto amo? Então essas dúvidas começam a surgir. Então isso foi no passado, isso é no presente e continuará no futuro, enquanto essas religiões tradicionais se limitarem a esses textos que restringem a vida apenas ali nessa jornada individual que cada um faz, destinando cada um para céu, inferno ou aguardando o juízo final no purgatório. E aí então, para nós que começamos a ver o mundo espiritual, ele começa a ficar muito mais claro, que nós temos ali a esperança, nós temos ali a alegria de vermos essa nova realidade e conseguirmos viver em função da construção desse caminho para viver essa felicidade.
Bom dia, André. Então vamos lá, nós falávamos sobre isso então, sobre essas simpatias e antipatias, né? Alimentam o ódio entre si os espíritos, né? Então essa pergunta ela só faz sentido se nós entendermos que os espíritos vão se encontrar no mundo espiritual. Se nós não pensarmos nesses encontros, qual o sentido de pensarmos no sentimento que existe entre eles? Conservarão ressentimento um do outro? Nós vemos isso o tempo todo, né? De pessoas, por exemplo, que são familiares, pessoas que são muito próximas e tiveram desentendimentos, acabaram discutindo, brigando, se afastando, e de repente ali um morre, o outro está morrendo, o outro vai morrer, o outro morreu. A pergunta é, e agora? O que vai acontecer com eles? Eles estavam vivendo dessa forma enquanto encarnados, enquanto no mundo físico, e agora que eles morreram? Como é que vai ficar? Será que tudo isso simplesmente desaparece? Então todas essas perguntas os espíritos vão respondendo para nós, aqui a partir dessas questões do nosso livro dos espíritos. Pois é, ainda tem isso, né? De tentarmos ali minimizar. A Angelina colocou, deve ser ainda um dos mistérios de Deus para nós, né? Que deve estar nos 96%. Pois é, esses 4% porque você está sendo bem otimista, né, Angelina? Porque imagina ali o que os espíritos tiveram a oportunidade de trazer para nós nessas questões aqui do livro dos espíritos, imagina o que a gente não imagina que existe no mundo espiritual. E isso porque todas essas questões que estão aqui, a grande maioria acaba se dedicando ao mundo espiritual presente no nosso planeta. Imagina aquilo que existe pelo universo afora, que nós sequer imaginamos, por mais criativos que nós sejamos. Mas vamos lá, bom dia, embaixador. Questão 295, iniciando aqui então o nosso roteiro de hoje. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Kardec continua aqui nessas três questões, na 290, nessas quatro questões, né? 292 quando ele fala do ódio, 293 quando ele fala do ressentimento, 294 a lembrança dos maus atos entre dois homens, se no mundo espiritual existe alguma mudança sobre isso, e 295, que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo. Então aquela pessoa que sofreu pelas nossas ações, pelo nosso egoísmo, pelos nossos desequilíbrios, como se torna essa relação com esse indivíduo no mundo espiritual? Eu já contei para vocês aqui uma passagem sobre uma psicografia que nós já estudamos aqui há bastante tempo, né? Que era o caso de um jovem que falava sobre a riqueza e a pobreza, a prova da riqueza e a prova da pobreza. A prova da pobreza, a prova da riqueza, era o caso de um jovem que ele era filho de um advogado que tinha ali o seu escritório, tinha ali a sua empresa de advocacia, e o pai era uma pessoa bastante generosa. Então, além do trabalho normal que ele desenvolvia nesse escritório, nessa empresa, ele também fazia ali aquele trabalho solidário, porque muitas pessoas pediam orientação jurídica, pediam assistência jurídica para determinadas situações, mas elas não tinham recursos para isso, para pagar os honorários daquele trabalho. E aí então ele fazia de graça, procurava ali ajudar da melhor forma. E o filho, que era aquele jovem que alimentava uma certa ambição, que alimentava ali aquele desejo de ser importante e tudo mais, ele fazia, mas ele não concordava muito. E aí então o pai desencarnou, e o filho assumiu a empresa. E aí o jovem disse, a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Agora sei que se alguém quiser fazer aqui o trabalho, quer receber aqui o benefício do nosso trabalho, vai ter que pagar por isso. E ele começou então a afastar as pessoas. Iam pedir ajuda, em nome da lembrança do pai que oferecia, que tinha essa generosidade, essa caridade para com essas pessoas, que chegavam ali e davam, entre aspas, de cara na porta. Porque ele simplesmente dizia, se você quiser o trabalho, aqui a gente não trabalha de graça. Esse jovem, motivado pela sua ambição, ele começou então a defender empresários,
pessoas da sociedade, alguns deles com trabalhos ilícitos, e isso fez com que ele ganhasse muito dinheiro. E a empresa dele foi crescendo, mas crescendo por esse caminho. Não pelo caminho daquele trabalho honesto, daquele trabalho limpo, mas ele fazia também esses trabalhos para defender esses que cometiam crimes. Ele desencarna. Esse jovem desencarna e é então ele que traz essa mensagem para nós. Eu vou ver se eu localizo ela aqui nos meus arquivos, que eu tenho muita coisa, e aí eu posto para vocês lá no nosso grupo. Ou então a gente volta a ler junto de novo aqui. O estudo que estava sendo feito no grupo de desenvolvimento mediúnico era exatamente sobre a prova da riqueza e a prova da pobreza que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então esse espírito veio trazer essa contribuição do depoimento dele. Esse jovem desencarna e no mundo espiritual então aí ele traz para nós que um dos grandes constrangimentos que ele teve ao se deparar no mundo espiritual era encontrar com as pessoas que ele negava assistência, mas que o tratavam com muito carinho e com muito respeito em memória ao pai dele. E ele se sentia extremamente constrangido por isso, porque eram aquelas pessoas que vinham tratá-lo com doçura, com carinho, com respeito, diante da negativa que ele deu quando estava encarnado para essas pessoas, pessoas simples, pessoas humildes. E ele falava do grande constrangimento dele. Então esse era um tipo de caso, daquela pessoa que, por exemplo, diante da questão que foi colocada para nós aqui, que sentimento anima depois da morte aquele a quem fizemos mal neste mundo? Ou aqueles a quem deixamos de fazer o bem? Que a gente lembra, né, que sem sim, não sejamos mornos, né? Então quer dizer, ou nós fazemos o bem, ou nós não fazemos o bem. Não tem aquela coisa assim, poxa, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Mas o fato de você não fazer o bem é um mal. Os espíritos nos orientam sobre isso. Então aquela coisa de você não fez o bem, mas também você não ajudou tendo a possibilidade de fazer, você acaba de fazer o mal. Porque a dor daquela pessoa não foi aliviada e você teve a oportunidade de fazer. Então, nesse caso desse advogado, desse jovem, que, quer dizer, no começo ele era um jovem, depois ele foi amadurecendo naturalmente, ele se deparou com situação como essa, o tanto de bem que ele deixou de fazer, motivado pelas suas ambições, pela sua ganância. Vivendo ali aquela prova da riqueza, porque a riqueza para ele simbolizava o poder. E fazendo essa caridade, ele não conseguiria ter esse poder que ele tanto desejava. Então, qual é o sentimento que anima aquelas pessoas que não receberam, né, ou que sofreram pelo mal que nós causamos intencionalmente, ou pelo mal que poderia ser evitado e nós não evitamos? E isso acontece o tempo todo, em todas as situações. Colegas de trabalho, pessoas da sociedade, pessoas que nós encontramos no nosso cotidiano. A resposta dos espíritos: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Então, no caso desse exemplo que eu trouxe para vocês, aquele cliente do pai do jovem o recebeu ali com carinho, com atenção, e foi exatamente ali o maior constrangimento que ele sofreu. Porque isso mostra que aquela pessoa era uma pessoa do bem, embora tivesse uma vida humilde aqui no nosso mundo. Então, se são bons, vos perdoam. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então isso é bem interessante da gente perceber que aquele espírito mau, o mal que nós fazemos, né, porque tem aquela passagem de Joana, que eu gosto bastante, que eu já comentei com vocês, que ela disse para o Divaldo, né, e numa das mensagens, né, claro, não para ele, eu não lembro se era para ele que ele disse ou foi de uma mensagem, mas ele diz assim que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então, quando nós pegamos um espírito que é um espírito mau, que representa na verdade, né, Kardec inclusive já foi orientado sobre isso, numa das questões que nós estudamos aqui, que não é o mal em si, mas é a ignorância, né? O mal de fato não existe.
mas o que existe é a ignorância. E isso Sócrates já dizia lá na filosofia grega, que o mal nada mais é do que o resultado da ignorância dos indivíduos. E aqui nesse caso, aqueles que são maus e que foram prejudicados, quer dizer, como se não bastasse o próprio mal que já existe dentro deles, resultados do seu estágio evolutivo, da sua ignorância, eles ainda se tornam revoltados com o mal que eles sofreram, com a dor que foi infligida a eles, de alguma forma. Então, por isso, se são maus, eles guardam ressentimentos. E aí, como foi colocado, não raro é possível que os persigam em outra existência. Tem algo bem interessante também que nós estudamos no livro Dramas da Obsessão, no livro da Dona Ivone, o livro tem Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade. No Recordações da Mediunidade, ela conta um pouco da história pessoal dela. Vocês se lembram, né? Nós estudamos as obras dela e foi assim, uma delícia estudar aquelas obras, porque não eram psicografias, mas eram ela contando as histórias de vida que ela teve, das experiências pessoais que ela viveu no campo da mediunidade, de que forma que isso interferiu na sua vida pessoal e tudo mais. Então ela contava que muitos espíritos que eram obsessores, que tinham vivido na condição de escravos na época, né, do Brasil Império, eles acabaram se tornando obsessores daqueles que foram os seus algozes. No caso, por exemplo, de feitores, de fazendeiros, de pessoas que comercializavam gente, né? Destruindo suas famílias, prejudicando os seus entes amados e tudo mais, os seus entes queridos. E aí foi interessante que ela acabou tendo muitos desses amigos, que eram espíritos, que eram obsessores em outras circunstâncias de pessoas, mas a Dona Ivone, ela foi educada junto da família dela a receber pessoas, a ajudar pessoas. Então, não raras vezes, o pai dela saía e trazia famílias para dentro de casa para passar uma temporada, porque essa família estava na rua. Eles viviam ali com as dificuldades da família, mas eles tinham ali, né, um pequeno sítio que eles viviam, se eu não me engano, no interior do Rio de Janeiro, e aí de vez em quando eles traziam famílias para lá, porque eram famílias que estavam sem teto. E aí então eles eram levados para lá. E aí esses espíritos que eram obsessores, eram espíritos que estavam vinculados a essa família, vinculados no sentido de serem também familiares no passado, de terem vínculos afetivos com eles. E aí então, ela fazendo o bem para essa família, ela acabou conquistando esses amigos, que eram obsessores por um lado, mas que por outro lado dedicavam a ela esse carinho por ela ter ajudado suas famílias. Então a gente vê que no mundo espiritual, a gente não perde a nossa consciência. A gente não deixa de ser aquilo que nós somos. Bom dia, Andréa. A gente não deixa de ser aquilo que nós somos, aquilo que a gente é. Né? A gente não deixa de sentir aquilo que a gente sente. Passamos ao mundo espiritual continuando vivendo as nossas experiências afetivas, emocionais, psicológicas, seja como for. Exatamente mostrando que o mundo espiritual não é esse mundo de mistérios, esse mundo desconhecido, mas ele é um mundo que o nosso mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. E da mesma forma, aquilo que nós sentimos aqui, nós levamos também para essa outra realidade. Então, por isso, se o espírito é bom, ele perdoa. Se o espírito é mau, ele pode, se ele não conseguir superar essa sua rebeldia, essa sua revolta, ele pode se tornar um algoz. Ele pode se tornar um perseguidor. E Deus permite que isso aconteça por castigo, porque o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má, então a maldade que eu faço virá como retorno, recebida pela perseguição daqueles espíritos que sofreram a minha ação do mal. Então por isso é uma coisa natural. E quando fala que Deus pode permitir que isso aconteça, é claro que o espírito aqui usou um tom mais poético, porque Deus não fica decidindo
especificamente sobre a vida de cada um. Ele tem leis perfeitas que regem nossas vidas. E nesse caso, se eu causo o mal e esse mal existe em mim, é a semente que eu lancei e é a colheita que eu vou ter. E quando ele fala que Deus pode permitir, ele fala exatamente sobre todas essas leis que regem nossa vida. A semente do bem que eu planto é o bem que eu colho. A semente do mal que eu planto é o mal que eu colho. E muitas vezes esse mal se dá exatamente por causa dessa perseguição. Nós estamos acompanhando no livro, por exemplo, Sexo e Obsessão, e dentre outros que nós já estudamos também, essas tantas e tantas perseguições que existem. E nós vemos que esses espíritos que estão na condição de obsessores são aqueles que sofreram a ação daqueles que hoje são obsediados. Então, quando nós olhamos aquele coitadinho sendo obsediado por aquele espírito malvado, quando nós voltamos no tempo, nós vemos a inversão do papel. Aquele que foi vítima anteriormente daquele que o coitadinho do presente era exatamente o vilão do passado. E ali então nós vemos que aquele ciclo, em vez de ser o nosso ciclo virtuoso, ele se mantém preso nesse ciclo vicioso. E somente será quebrado pela própria lei de causa e efeito, e aí nós não vemos então a interferência de Deus direto na vida das pessoas, mas é uma lei universal que rege a vida de todos nós, que enquanto nós não quebrarmos pelas nossas próprias ações esse ciclo vicioso, nós geraremos o mal e sofreremos o mal. Geraremos o mal e sofreremos o mal, até o momento em que nós nos esgotarmos. Eu poderia dizer indefinidamente, pode ser indefinidamente, porque nós não sabemos exatamente quando o espírito será capaz de quebrar essa sequência de dor que ele próprio gera. Porque o momento em que o perdão entrar em ação, nesse momento de causa e efeito da dor que gera a dor e assim sucessivamente, e o perdão vem e quebra esse ciclo, e esse perdão precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro, não há máscaras no mundo espiritual. Enquanto isso não acontecer, nós aprenderemos pela pedagogia divina, que é essa pedagogia tão perfeita que faz com que nós aprendamos com as próprias atitudes. Aquilo que eu faço é aquilo que eu recebo. E quando nós pensamos assim, não pensamos apenas na dor, mas pensamos também nas conquistas da felicidade, porque o bem que eu faço é o bem que eu também colho. E a pedagogia é assim, você é recompensado por aquilo que você faz de positivo e você é castigado, entre aspas, por aquilo que você faz de negativo. Então a gente vai vivendo submetidos a essa lei, e quando nós passamos a compreender o sentido da nossa própria existência, entender os mecanismos que nos conduzem para esse processo de crescimento, e nós passamos a viver a favor de nós mesmos, agindo com consciência, agindo com sabedoria, nós simplesmente quebramos todos os ciclos viciosos que nos prendem nesse mundo de dor que nós vivemos de expiação. Nós passamos a viver de um modo diferente na construção dessa felicidade que todos nós desejamos. Questão 296, vamos lá? São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Quer dizer, no mundo espiritual, nós gostamos ou deixamos de gostar dos espíritos, das pessoas com quem nós convivemos? Quer dizer, aquilo que eu sinto por alguém no mundo espiritual, ele pode se transformar? A resposta, não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então aqui quer dizer, esse sentimento, ele pode se alterar? Aqui os espíritos colocaram claro, como a gente sempre lembra, são orientações que partem dos espíritos que trazem uma visão sob uma perspectiva bem elevada. Que bom, Marli. Então eles falam de um modo genérico, quer dizer, no mundo espiritual não é possível você alterar o sentimento por outra pessoa. Isso de um modo geral, mas olhando agora
para os espíritos ainda presos nos sentimentos, nos valores inferiores, que estão muito relacionados aqui com o nosso mundo, esse sentimento pode, porque ele gosta, depois ele deixa de gostar. E, na verdade, aquilo que ele sente não é verdadeiro. Quando os espíritos colocam, inclusive aqui em destaque, falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Quer dizer, essa máscara que nós utilizamos aqui no mundo físico, muitas vezes o espírito pode mostrar no mundo espiritual, ele pode utilizar no mundo espiritual, mas que na verdade ele engana a si mesmo. Que máscara é essa? Ele dizer para alguém, eu gosto muito de você, mas ele vira as costas depois e sai rosnando, porque na verdade ele não tem exatamente aquele mesmo sentimento, aquele mesmo afeto. Então, na verdade, o espírito simplesmente se engana. Ele mostra ali a sua imaturidade, a sua infantilidade evolutiva, enganando a si mesmo, acreditando que consegue enganar os outros. E aqueles que se deixam enganar estão no mesmo patamar. Agora, quando nós saímos dessa faixa de espíritos ainda materializados, de espíritos ainda que se mostram presos nessa faixa de desconhecimento, lembra quando nós chamamos o espírito de um espírito ignorante? Não é no sentido pejorativo, porque nós fazemos isso, né? Xingamos as pessoas, seu ignorante, na verdade é uma ofensa. Mas o que nós falamos aqui de um espírito ignorante é aquele espírito que ignora, que não conhece, que não compreende o sentido das coisas. Então aqueles que se encontram na faixa da ignorância é aqueles que não compreendem ainda o que é ser um espírito imortal, como nós conversamos nos estudos anteriores. O que é viver essa imortalidade, o que é o espírito ser capaz de construir a própria felicidade. Ele vive ainda meio que motivado pelos instintos. Então o que move ele são os impulsos. Ele é provocado, ele reage, ele sente falta, ele age. Ele não age de um modo consciente, de um modo equilibrado e responsável. Então por isso que nós colocamos o espírito nessa faixa da ignorância. São esses espíritos ignorantes. André colocou, né? Mas se os espíritos se comunicam e sentem pelo pensamento, não há como enganar. Se gosta, aparece, se não gosta, aparece também. Exato, então quer dizer, se nós saímos dessa faixa agora da ignorância e nós passamos a entrar nos espíritos que já estão começando esse processo de despertamento de consciência e começam a compreender todas as suas virtudes e as suas potencialidades como um espírito desencarnado, ele sabe que ele não tem como enganar e ele também começa a entender que ele não pode ser enganado. E aí então os sentimentos não significa que todos passarão a se gostar, mas eles passarão a compreender quem gosta dele, quem não gosta, e de quem ele gosta e de quem ele não gosta também será percebido, porque as máscaras caem. Por isso que, na verdade, todos se iludem, né? E os que estão na inferioridade vão conseguir continuar. Sim, é o que nós temos visto, por exemplo, Andréa, no Sexo e Obsessão, quando nós pegamos Marquês de Sade, aquela referência de liderança, de grande poderoso entre os espíritos, quantos são aqueles que estão ao lado dele, como sendo ali os seus asseclas, né, os seus companheiros, os seus parceiros, e que na verdade são espíritos hipócritas, que um querendo derrubar o outro. É como se nós pegássemos aqui um exemplo da nossa sociedade, num ambiente onde se disputa o poder. Aí nós temos aquele que é o poderoso, cercado de assessores. Quantos são esses assessores que querem derrubar aquele para tomar o lugar dele? Para ocupar a sua posição. No mundo espiritual é assim também. Quando os espíritos vivem nessa ilusão, acreditando que aquilo que ele viveu no mundo físico pode ser vivido no mundo espiritual com muito mais potência, entre aspas, porque ele se acredita conhecedor da realidade espiritual, na verdade ele vive essa ilusão. E essa hipocrisia é uma característica natural dos espíritos, ainda nessa condição de inferioridade. E quando nós então passamos para esse patamar superior, onde nós passamos a começar, onde nós iniciamos o despertar da nossa consciência, essa hipocrisia ela vai naturalmente se dissolvendo. E isso gera para o espírito, e isso é o mais interessante, gera para o espírito muito constrangimento, porque ele passa a não mais esconder aquilo que ele é. Então ele
para aquele que ele dizia que gostava, ele passa a ser percebido como alguém que ele não gosta. Ele passa a ser revelado na sua própria natureza. E essa dor é uma dor transformadora, é aquela martelada que é dada, né, pelo ferreiro para poder moldar aquele ferro em brasa que se encontra ali em processo de transformação. Sim, por isso estou perguntando, né, porque a resposta para mim ficou confusa. Pois é, porque os espíritos colocam para nós aqui a visão geral. Tanto que ele complementa aqui no final, né? Ele diz assim, daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Mas e se ele não é puro? É aí que a gente vai conseguir fazer com que as coisas vão se modificando. E por isso nós vemos no mundo espiritual as tantas e tantas relações, né, nos livros que nós estudamos, as tantas e tantas formas com que os espíritos se relacionam, muitas vezes baseados nesse sentimento de hipocrisia, de falsidade, de um querendo derrubar o outro, de um querendo tomar o lugar do outro. E na verdade nós vemos espíritos ainda vivendo nessa faixa de ignorância. Porque eles nem percebem que eles são observados, que eles são percebidos naquilo que eles fazem, naquilo que eles sentem, a partir das suas ações. Isso é muito claro, é transparente, mas eles se iludem. E é por isso, né, Brás, temos guerras aqui e guerra do outro lado também. Tudo isso causado por essa tentativa que nós temos, né, de querermos um iludir o outro, usando essa máscara da hipocrisia. Por isso é colocado para nós aqui, falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Quer dizer, nessa faixa, os espíritos não podem mais enganar. Enganam a si mesmo quando eles dividem o mesmo espaço, o mesmo nível evolutivo. Mas quando passam a compreender essa realidade, é aí que entra agora todo o constrangimento. Porque o espírito ele é desmascarado. Porque a expressão desmascarado é aquele que tira a máscara, é aquele que tem a máscara retirada. E ele é revelado por aquilo que ele é. E essa revelação gera muito constrangimento. Quantos e quantos de nós passaremos por esse sofrimento? Em virtude de nós estarmos nessa relação? Por exemplo, hoje nós alimentamos aqui uma relação familiar. E é muito comum isso, né? Quando a gente fala assim, né? O que são os conflitos de família? Quando tem aquelas reuniões de família, né, em que cada um fica dando aquele sorriso e coisa e tal, depois chega em casa e fica falando um mal do outro e coisa e tal, e aí todo mundo se encontra no mundo espiritual num determinado momento. E aí o outro vai chegar e dizer assim, e a gente pensava que aquela pessoa gostava de todo mundo, né? Olha só o estado dela. Então, nas relações entre eles, esses constrangimentos vão surgir. Aqueles que acreditavam, poxa, eu achava que você era meu amigo. E aquele que é desmascarado vai se mostrar naquele sentimento de falsidade, naquele sentimento de indiferença que ele tentava mostrar para todo mundo. Nós, infelizmente, estamos nessa mesma faixa. E é por isso que cultivar o valor, uma das grandes virtudes que nós temos, não é a transparência, é a sinceridade. É cultivar o amor pelo próximo em todos os sentidos. Porque aqui nós estamos nos preparando para vivermos de uma forma transparente. Transparente significa que você vai ser visto por aquilo que você é. E isso não é necessariamente uma virtude, né? A gente já conversou sobre isso. Quando alguém diz assim, eu sou muito transparente. Ele pode ser uma pessoa egoísta, agressiva e ser transparente. Mas, na verdade, o que ele precisa ser é virtuoso. E é isso que nós temos que aprender a cultivar. A Angelina colocou a percepção através do pensamento nos dá a condição, não todas as vezes, perceber que as pessoas muitas vezes não falam a verdade. Aí é que está o exercício do equilíbrio do médium, né? Então é isso aí. Então por isso essa sinceridade, e aí também que a gente vê, né, Angelina, que você lembrou agora, do trabalho mediúnico, né? Quantos e quantos são aqueles médiuns que durante o trabalho mediúnico são constrangidos pelos espíritos, porque eles se mostram de uma forma na vida cotidiana e depois eles se tornam pregadores dentro da sala mediúnica para mostrar uma virtude, falar de valores que ele não possui.
E aí, aqui, nesse tipo de relação, já é possível, porque os espíritos conseguem acompanhar e perceber a realidade daquele trabalhador, daquele médium. E é por isso que nós falamos do cultivo das melhores virtudes, para praticarmos essas virtudes. A Jerusa colocou para nós aqui, às vezes, transparente na ação e não no pensamento, né? A tal falsa aparência do bem. Exatamente, né? André colocou aqui para nós. Essas que se dizem transparentes, além de serem agressivas, são mal educadas, né? Porque não têm o menor sentimento de sensibilidade com o próximo. E ele fala isso, né? Eu sou transparente, eu falo aquilo que vem na minha cabeça. Eu não fico escondendo nada, como se isso fosse uma virtude, né? E a pessoa fala isso com todo orgulho, né? E na verdade ela está se mostrando exatamente aquilo que ela é. Ela pode até ser transparente, mas não quer dizer que ela seja uma pessoa boa, né? Pois é, Brás, está cheio disso, né? Deus está vendo. Quando fala Deus está vendo, quer dizer a consciência vai revelar. A consciência vai te mostrar quem é. Pois é a transparência, né, André? Então, cada um de acordo com a sua consciência. Aqui agora, Kardec começa a entrar naquele ponto que a gente já conversou, sobre a afeição entre os espíritos. Ele já começa a entrar, fazer uma transição entre essa afeição geral, afeição, simpatia, antipatia, e começa a entrar agora em alguma coisa mais restrita, que é a relação afetiva entre indivíduos, entre casais, por exemplo, que é o caso de metades eternas, né? Lembrando também, só para a gente fazer uma correção no que eu acabei de dizer, que metades eternas não significam necessariamente dois espíritos que vivam uma relação amorosa, no sentido de uma relação entre casais. Muitas vezes uma metade eterna são dois espíritos afins que podem viver experiências diversas no decorrer da sua história, para que um apoie o outro, para que um esteja ali nutrindo uma amizade verdadeira, uma amizade profunda. Então, questão 297, vamos lá. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua a que dois seres se consagram na Terra? Então, a relação, o sentimento que nós nutrimos aqui uns pelos outros, esse sentimento continuará no mundo espiritual? Ele coloca, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, quer dizer, tudo aquilo, né, literalmente de uma forma poética, tudo aquilo que é verdadeiro transcende a barreira das dimensões. Aquilo que se sente aqui verdadeiramente é levado também para o mundo espiritual. E ali ele fala das afeições, e nós vamos falar também das antipatias, que quando elas são realmente verdadeiras, profundas nesse sentido, elas chegam no mundo espiritual com os espíritos alimentando esse mesmo sentimento. Mas aqui Kardec fala agora dessa visão mais bela, né, da relação entre os seres. Então, se ela é sincera do lado de cá, ela vai ser sincera do lado de lá. Porque essa sinceridade significa exatamente das raízes profundas que ela já criou. E isso não é uma relação física, é uma relação espiritual. Então, se nós nos interessamos uns pelos outros, que ele coloca aqui, né? Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparecem com a causa. É o que nós encontramos nos tempos de hoje, em que nós encontramos uma sociedade contaminada pela sensualidade, em que os modelos que nós encontramos hoje, os modelos de indivíduos, são os modelos que exibem a sua aparência, a sua posição. Então eles são admirados por aquilo que eles mostram e não por aquilo que eles são. E especialmente nos tempos em que nós tivemos, desde o início, né, das transmissões televisivas, do cinema que mostravam as beldades na tela, né? Então a gente pegava, por exemplo, eu lembro bastante disso, quando pegava a Sophia Loren.
né? Então era uma das grandes musas do cinema na sua época, né? E aí então vivia personagens maravilhosas, personagens atraentes. Ela teve 8 casamentos. 8 casamentos. 2 vezes com o mesmo marido. E aí a gente se pergunta, por que que uma pessoa vive uma relação como essa? É porque, assim como ela vê, ela também é vista por aquilo que ela mostra na tela e não na sua realidade. Então são aqueles amores fugazes, aqueles amores impulsivos, né? Que a gente vê na televisão, assiste a um filme, a uma novela, assiste a um programa e vê aquela pessoa bonita, selecionada a dedo, dizendo aqueles textos perfeitos escritos por roteiristas que são profissionais, naquele cenário com câmeras, iluminação, aquela música de fundo, as pessoas olham e se apaixonam. Mas quem é aquela pessoa exatamente? Então vemos ali as relações que acontecem entre pessoas importantes por aquilo que ela mostra, não por aquilo que ela é. E é isso que os espíritos estão dizendo. Que no mundo físico as pessoas se aproximam por esse interesse material. Por esse interesse físico, que é nesse sentido, é da beleza, é do poder, é da riqueza, é da influência. E aí você chega no mundo espiritual, em que não existe mais aquela máscara, ou não existem mais essas máscaras. O indivíduo olha para o outro e fala assim, olha, tudo que você tinha lá embaixo, você já não me interessa mais. Aí ele fala, que coincidência, você também não me interessa mais. Porque toda a beleza e todo o poder que você tinha, você não tem aqui, então para mim acabou. Aquele sentimento não é sincero, não é verdadeiro. E é por isso que nós encontramos hoje, né, no nosso dia a dia, a atração que existe entre as pessoas por uma questão física, de interesse momentâneo. Não interesse negativo, a pessoa interesseira, mas aquilo que nos interessa, aquilo que os nossos instintos naturais fazem com que nós sintamos atração um pelo outro. E a natureza, assim. A gente lembra, né, que estudando, por exemplo, sobre a evolução dos seres, a perpetuação das espécies, a própria natureza criou mecanismo para fazer com que nós nos atraiamos um pelos outros. E é por isso que os animais mais vistosos são aqueles que são mais atraentes. A gente vê até insetos vivem assim. Então existe aquele inseto fêmea que vai procurar aquele inseto macho que seja para ele mais atraente, mais vistoso, para que a sua cria, para que a sua descendência tenha essas características melhores. Os animais nas selvas se procuram por isso. Certa vez eu assisti um documentário que mostrava um bando de macacos na África, um bando de 30, 40 animais vivendo juntos, né? Tinha aquele que era líder, tinha aquele líder com várias fêmeas, aqueles que eram os subordinados querendo tomar a posse dele, de repente ele se sentia ameaçado e ele era espancado, expulso do bando, era uma coisa doida ali. É uma sociedade perfeita no meio da selva. E as fêmeas procuravam aquele que estava no poder. Aparecia aquele chimpanzé que mostrava ali aquele corpo franzino, machucado. Ele era solitário, nenhuma fêmea procurava por ele. Porque naturalmente os nossos instintos fazem isso. Só que enquanto nós estamos aqui no mundo movidos por esse instinto, nós continuamos ainda nos iludindo com as aparências daquilo que para nós parece ser melhor. Mas quando o indivíduo começa a despertar a consciência no plano espiritual, o instinto já começa a ser submetido à razão. E é então que, no mundo espiritual, somente as relações sinceras são duradouras, são verdadeiras. Aquelas que se baseiam na ilusão do mundo material, elas simplesmente se perdem. André colocou, né, creio que no final ela queria um amor, como nos romances e filmes que fazia, né, esquecendo que não existem. Assim como os outros também viam nela aquela mulher maravilhosa, atraente e tudo mais, de Cleópatra, por exemplo. Né? Então, quer dizer, de outras, né, que nem era Sofia Loren que fazia Cleópatra, era outra. Mas a gente via as relações entre elas. Peraí, não é Sofia Loren, deixa eu lembrar o nome dela. Qual é o nome dela, meu Deus do céu? Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Eu coloquei Sofia Loren, mas eu acho que não é ela, é outra. Que ela fez Cleópatra e tudo mais, né, naqueles filmes da década de 50, daquele período lá. Então, quer dizer,
Assim, da mesma forma como ela desejava satisfazer os seus próprios interesses, ela também era um objeto de desejo daqueles que viam a personagem e não viam a atriz, não viam a pessoa. E assim acontece na televisão hoje, da mesma forma. Então, quer dizer, eu só trouxe essa parte da televisão para a gente poder perceber que essa sensualidade, esse erotismo, esse interesse que a gente tem, ainda é baseado nas aparências. Como eu sempre falo para vocês, né? Mostra, por exemplo, uma propaganda vendendo chocolate. E aí mostra aquela mulher linda, com aqueles lábios maravilhosos, mordendo um chocolate. É só um chocolate. Valeu, braço. Até mais. Então, quer dizer, um carro, um chinelo, um chocolate, uma viagem, sempre mostra aquilo que fisicamente para nós é atraente, mexendo com os nossos instintos. Psicólogos se formam estudando, se especializando em publicidade para poder explorar aquilo que o nosso psiquismo quer, porque ainda é a nossa realidade. Mas como espíritos, quando nós conseguimos elevar um pouquinho mais o nosso padrão, os nossos níveis de compreensão, isso tudo se torna algo absolutamente fútil, mas que para nós aqui do mundo material ainda é importante. Vamos aqui então, ó. Elizabeth Taylor, isso, essa mesma. Elizabeth Taylor, troquei, Andréa, não era Sophia Loren. Então Elizabeth Taylor casou 8 vezes, né? Então ela casou 2 vezes com Richard Burton. Então isso que a gente vê assim, ela era a musa daquele momento, assim como musas que nós temos hoje e musos também que nós temos hoje, né? São aquelas pessoas desejáveis por todos e que na verdade são as personagens, é aquilo que visualmente é vendido, mas não a intimidade das pessoas. Por isso então mais uma vez aqui na 297 continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua de 2 seres que se consagraram na Terra, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Vejam que conforme a gente começa a ilustrar e a buscar na nossa realidade esses exemplos, essa resposta começa a fazer muito mais sentido para nós. Então é assim que nós encontramos. Então, as amizades que surgem, os relacionamentos que surgem no mundo espiritual, quando os espíritos estão nessa faixa mais consciente, não falamos de espíritos superiores. A gente tem que falar aqui da nossa condição. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, encontraremos ali as nossas dificuldades, aqueles tantos problemas e desafios a serem resolvidos, mas já estamos saindo daquela condição de ignorância e começando a entrar na conscientização. E aí então, quando nós nos relacionamos, os relacionamentos são sinceros, assim como também as antipatias são sinceras. Porque não pensemos que nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos encontrar todo mundo ali no paraíso. Nós vamos encontrar pessoas que têm pensamentos diferentes da gente. Pessoas que são, como a gente viu, transparentes demais no mundo espiritual e vão causar ali aquela antipatia entre as pessoas. Imaginemos nós no mundo espiritual, numa sala de estudos como essa que nós fazemos, e que os nossos amigos estão ali, em que a gente vai olhar para uma pessoa do nosso lado e pensar, nossa, essa pessoa acha que sabe tudo, né? Essa pessoa se acha importante. Quer dizer, intimamente a gente começa a nutrir aquela rusgazinha na relação normal entre nós, porque ao mesmo tempo que nós ainda sentimos isso uns pelos outros, nós ainda provocamos isso nos outros. Agora, quando nós começamos a nos depurar, saindo desse egoísmo, começando a cultivar realmente os sentimentos sinceros e sentimentos puros uns pelos outros, nós começamos a nos elevar e aí sim, nós passamos a ter uma vida verdadeira, com sinceridade de sentimentos, com pureza de sentimentos, e as afeições também se tornam verdadeiras. Então a gente vai percebendo que são degraus que a gente vai subindo
degraus que a gente vai se elevando conforme a gente vai se depurando, se libertando desses sentimentos mais instintivos, mais primitivos, dessas emoções ainda tão materialistas, para aquilo que é mais nobre. Então é uma questão de conquista que o espírito vai galgando durante a sua trajetória. E isso pode demorar mais tempo ou menos tempo, dependendo da resistência que ele mesmo crie para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. André colocou, né? Por isso que às vezes não entendemos o amor que sentimos por uma amiga e não sentimos pela irmã. Do mesmo modo, aquela que detestamos sem conhecer direito. A doutrina explica, mas às vezes eu não consigo me controlar. Pois é, não, mas explicar entender é uma coisa, conseguir transformar é outra, né? Mas o primeiro passo é, para que a gente possa vivenciar essa transformação, inicialmente começa com o esclarecimento. Eu preciso entender a regra das coisas. Entender como as coisas funcionam. E aí eu passo, né? Pois é, mas é assim, a gente primeiro compreende. Mas o interessante, André, é que mesmo que esse tipo de sentimento continue presente, lembra que a gente falou daquele texto que a gente leu aquela vez, daqueles diversos passos que a gente tem, aquele espírito primitivo ele é agressivo. Aquele espírito menos primitivo ele tem vontade de agredir. Aquele espírito menos primitivo não tem vontade, mas passa pela cabecinha dele, até o momento em que ele deixa de sentir. Então nós estamos gradualmente nos elevando nesse nível. Eu posso fazer o mal, ter vontade de fazer o mal, mas conseguir me segurar, pensar no mal, mas já não querer mais fazer com que ele aconteça, e a gente vai assim subindo esses degraus. Então tudo isso são processos de transformação. Quanto mais nós nos conscientizamos, mais nós conseguimos aplicar. Tá certo. A gente vai se encontrar do outro lado e vai dar muita risada, você vai ver só. Que a gente vai perceber, nossa, você também por aqui? Pois é, minha filha, estamos juntos, né? Nossa, eu achava que você estava em outro lugar. Está todo mundo no mesmo lugar. Então, meus amigos, é isso. Fechando aqui o nosso trabalho de hoje, eu queria entrar nessa questão 298, porque era bem interessante, que fala sobre almas predestinadas desde a origem, metade eterna e coisa e tal, e eu queria ler com vocês Miramês, mas ia demorar um pouquinho, porque esse texto aqui ele já começa a entrar nessa fase dos romances ilusórios que nós criamos, de achar, por exemplo, que o indivíduo foi marcado, que ele foi determinado para estar ao lado de alguém. Né? Como aquele casal, né? Em que um chega para o outro, né? Pode ser ele, ela, tanto faz, chega para o outro assim, nossa, você é o amor da minha vida, você vai viver para sempre do meu lado. E ele fala, ai meu Deus. Já pensou? Quer dizer, é metade eterna, é metade de um lado, a outra metade não pensa igual. E aí chega no mundo espiritual, é aquele que nós vimos nessa questão agora. Poxa, eu achei que você ia ser meu amor para sempre. Achou errado, meu filho. Você não sabe a força que eu fiz para te aguentar. Essas realidades são difíceis. E são esses constrangimentos que nós vamos encontrar em muitos relacionamentos aqui no nosso mundo. Pessoas que vivem por isso, né? Bem isso, né? Pessoas que vivem nessa relação procurando ali viver da melhor forma possível. Mas muitas vezes um acaba se iludindo, acreditando que é o amor da vida, é o dono da relação. Sem mim o outro não pode viver, o outro pode viver e vive muito bem sem você. É você que se achava tão importante assim. Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo encontro, para falar dessa questão 298. A Angelina colocou, né, às vezes não se conhece a pessoa, mas tem ideias negativas sobre, né? Pois é. A gente começa ali a analisar, né? E muitas vezes pode ser uma análise verdadeira, pode ser uma análise falsa, porque às vezes a gente tem ainda aquele toque de egoísmo e quer que a pessoa seja aquilo que nós queremos que ela seja. E não aceitá-la do jeito que ela é. Né? Então tudo isso faz parte desse aprendizado que nós estamos vivendo na relação com